Neste Bitalk vamos falar com o Vasco Esteves, founder e CEO da Tecma Foods, uma empresa dedicada à produção de insetos para consumo humano. Conheces esta área? Provavelmente já comes produtos que têm insetos e nem sabias. Fica a saber tudo neste episódio. Primeira vez que meti uma colher de insetos à boca. Comi Manipulação genética. tudo. Seleção artificial. Portanto, aí também temos um impacto direto dos insetos na questão de logística. Tu não consegues empilhar vacas, não é? Tipo, não é possível. A indústria alimentar é muito boa a fazer rótulos. Agora vem uma crise alimentar mundial, vai acelerar alternativas. Portanto, a tua fábrica, a tua produção já está certificada para poder produzir insetos para consumo humano. Aliás, é a primeira fábrica em Portugal, Na Península a primeira Ibérica? produção Na Península na Ibérica. Península Ibérica Em que Espanha já não tens tem nada. autorização para produzir, ou melhor, que já está a produzir para consumo humano. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Então, Vasco, parece que tu andas a produzir insetos para as pessoas comerem. É isso mesmo. Como é que isso funciona? Explica-nos lá. Pá, é igual ao resto da agricultura. Estamos a produzir um animal que depois é transformado em alimentos. Com a grande diferença de que é sustentável, não gasta nem metade dos recursos que o resto da bicharada gasta. E pode ser transformado naquilo que tu quiseres. Bolachas, massas, é um ingrediente para a alimentação humana. Ou seja, não temos de estar a comer os bichinhos propriamente ditos. É isso que Quem queres dizer. quiser pode fazê-lo, Também mas pode não. A indústria vai seguir um caminho de olhar para os insetos como um ingrediente, como todos os outros. Ok, mas não é qualquer inseto, não é? Imagina, há muitos insetos, não produzes moscas, besouros. Não. Que inseto é que tu produzes? Nós produzimos o tenébrio, que é uma larva assim pequenina, assim deste tamanho. E há uma lista de espécies, tal como não se pode comer todos os animais que aparecem, né? Há uma lista de espécies que foi estudada, houve um estudo profundo na União Europeia para perceber se é seguro, o que é que aquilo tem, como é que se transforma, e desse estudo saiu uma lista. Portanto, eu produzo de 7, produzo um, que é aquilo que eu acredito que é o melhor para nós, e é o que sabe melhor, na minha opinião, claro. Porquê que é o melhor para nós? A nível nutricional é bom, e de sabor é o que eu gosto mais. Aqui é uma opção também de... Imagino também em termos de produção, Claro, é mais são- fácil. Sim. Ou- Depois temos, comparativamente, agora entrando já assim um bocadinho em detalhe, tens o grilo, tens a larva, tens outras espécies que são mais difíceis de produzir, mas dentro destas duas, a larva que nós produzimos é aquela que tem melhores métricas de produção. Portanto, conseguimos produzir mais, com menos, e esse é o segredo desta indústria. É como é que eu torno esta indústria dos insetos sustentável? É como é que eu, com menos recursos, produzo mais? E esta larva que nós escolhemos encaixa que nem uma luva, porque realmente é super fácil de produzir em escala e em grande densidade. Nós conseguimos ter essa produção em grande escala. Ok. E como é que isto tudo começou, Vasco? Tipo, um dia acordaste, estavas na cama, acordaste, epá, vou produzir insetos para as pessoas vi, uma, comerem. vi uma mosca no teto. Estava com fome? Estava com fome. Disse, se calhar é aquilo. Como é que começou então? Conta-nos lá a Começa história. com... Se calhar a primeira palavra que disse foi cão, quando era miúdo. Portanto, já comecei, em vez de não foi mãe nem pai, foi cão. Portanto, eu desde miúdo tenho uma paixão grande por animais e isso foi-se manifestando ao longo da minha vida. Apesar de não ter seguido nenhuma área, tipo biologia ou veterinária, pensei muitas vezes nisso, acabei por não fazer. Mas sempre estive muito ligado e passava muito tempo na quinta dos meus avós, onde havia alguma produção animal, nada intensivo, mas havia. Portanto, eu sempre tive uma ligação muito próxima com isto, com esta realidade, e depois em casa, desde muito cedo, desde os 12, acho que foi aos 12 ou 13, que comecei a criar animais esquisitos. Portanto, comecei quando era miúdo, com os ratinhos, com os hamsters, etc. Sempre numa perspectiva de negócio, que era engraçado. Minha mãe ria-se imenso, que eu depois ia às lojas vender os hamsters. Mais tarde, depois, comecei a olhar para os insetos, porque eles faziam parte da alimentação de outros animais que eu tinha. Répteis, mamíferos exóticos, pássaros. Portanto, foi um bocadinho a vingança por não poder ter um cão. Nunca me deixaram ter um cão. Então fui tendo animais assim diferentes. Me deixaram de ter um cão, foste arranjar cobras e répteis e etc. Cobras e lagartos. Cobras e lagartos.
Foi a resposta óbvia. Ok, e eles precisavam de comer, no fundo, e então tu pensaste, pá, em vez de estar a comprar bicharada para eles comerem, insetos, começaste a produzir insetos para alimentar esses animais. Exatamente. Na altura, isto já foi há 20 anos, havia muito poucos fornecedores, mas quase todos no sul de Espanha. Pá, e aquilo era vendido a um preço exorbitante e eu, com o hobby que tinha, olhava para as contas, não pagava renda, estava em casa dos pais, mas não pagava eletricidade. Portanto, aqui o grande custo era a alimentação. E eu comprei durante muito tempo, depois comecei a perceber, pá, eu tenho que produzir isto, senão o que eu faço da venda dos animais, e na altura também fazia demonstrações, mais tarde, não dá aqui em grande margem. Portanto, comecei a produzir os insetos. Na altura não havia quase informação nenhuma na internet, isto foi mesmo no início da internet. Então arranjei umas revistas que mandei vir dos Estados Unidos, que ele veio por correio, demorou imenso tempo, mas super completas, com a descrever o processo, explicar os insetos que havia e como é que se fazia. Portanto, comecei aí a brincar. Foi isto, começou de fruto de um hobby que tinha. E produzias tipo grilos, Na gafanhotos. altura produzia muito, portanto, porque queria dar a alimentação mais variada possível aos meus animais. Portanto, tinha grilos, gafanhotos, tinha as larvas que produzimos hoje, outras larvas. Pá, depois tive coisas esquisitas, tipo, tive baratas, mas isso é um discurso que não entra na alimentação humana, ok? Mas para animal funciona. Portanto, tive baratas, e começas a perceber que, claro que há sempre algumas nuances de uma espécie para a outra, de como é que se produz uma, como é que produz outra, mas há ali constantes. A temperatura é mais ou menos a mesma, a umidade também, a alimentação desses insetos também é muito parecida, com algumas mudanças muito grandes. Portanto, montei ali um ecossistema. Então, Mas era o quê? Como é que se faz, como é que se produz gafanhotos? Tinhas uma caixa onde tinhas lá gafanhotos, depois eles andavam lá a fazer as suas coisinhas e Depois procriarem. cortava-lhe uma perninha para eles não saltarem. Os gafanhotos eram mais difíceis. Portanto, gafanhotos. E hoje em dia, se fores ver tudo o que é produzido para a alimentação humana de gafanhoto, o custo de produção é altíssimo. Portanto, os gafanhotos já pedem uma gaiola, pedem uma iluminação específica, com temperatura muito mais alta, portanto consome muito mais energia. E eles têm ciclos muito rápidos também. As pragas do Egito, não é? Os gafanhotos é uma delas. Portanto, é um animal que voa, portanto é difícil de conter, pede assim uma volumetria muito maior. Portanto, não é uma espécie interessante para escalar. Portanto, é difícil escalar os gafanhotos. E depois, na alimentação humana, o gafanhoto não há um aproveitamento total. É uma espécie que tem sido assim um bocadinho mais para os chefes de cozinha. Não se pode comer as pernas, as Podes comer asas. as pernas, não podes comer as asas, a cabeça também não. Portanto, é uma coisa um bocadinho mais utópica, mais nicho. Ok, então basicamente estavas a produzir uma data de bicharada exótica, para eles começaste a produzir comida, insetos, Sim. e às tantas, o que é que te fez o clique para pensar assim, espera lá, eu, em vez de estar a produzir insetos para animais, isto se calhar é interessante para a alimentação humana, porquê? Não, primeiro tens o clique de passar de vender os animais que ele estava a produzir Exóticos? e que alimentava com os insetos para vender insetos, não é? Acho que esse é o primeiro clique que tu Primeiro foi não comprar ao fornecedor e ser eu a produzir. Certo, mas a partir do momento que tinhas capacidade de produção, pensaste, bom, eu posso vender insetos a outros que estão a produzir animais. Fiz isso, era quase tudo para autoconsumo na altura, ainda, que eu consumia bastante. Fiz isso a alguns colegas do hobby, mas tinha uma capacidade muito pequenina na altura. Nós tínhamos aquilo, eu tinha um quarto, 80% das paredes estavam cobertas por aquários e depois havia um cantinho dedicado aos insetos que tinha algumas gaiolas específicas. Portanto, estas larvas, por exemplo, eram em racks, eram em prateleiras, com umas caixas do IKEA, uma coisa super simples, todas empilhadas, que é um sistema que, portanto, evoluiu para o que temos hoje. Mas essa venda para terceiros era residual. Isso, acima de tudo, consumia muitos insetos. Aquilo era ali um custo muito grande. E esse foi o que me levou a deixar de comprar. Vou ter que produzir. Porque depois o que vendia eram os animais, os exóticos. Os exóticos era parte do negócio, era vender os exóticos. Também tinha mais margem, não é? Muito mais. Escolhia assim espécies Um especiais. papagaio daqueles todos com cores, ou um réptil, não é? Tens Quanto é que mais. custa tipo assim um réptil assim mais... Na altura, mais raro. No Bitalk não temos répteis raros, mas temos convidados extraordinários dos mais variados temas que possas imaginar. Se calhar vale a pena ires ver os episódios anteriores e talvez encontrares algo que não fazias ideia que acontecia. Tens répteis 1.000, 2.000, 3.000 euros. Não eram os que eu produzia, o que eu tinha mais caro era 300, 400 euros. Mas depois tinhas a parte do apuramento genético, que era uma coisa que eu gostava imenso, que era escolheres este e
e da ninhada tiravas um que valia mais dinheiro. Depois ias apurando. É igual, é como em Manipulação genética. tudo. Seleção artificial. Ok, mas em bom rigor, a pergunta que o Tocha fez há bocado, quando é que tu dás o salto então para a produção de insetos? Foi muito mais tarde. Portanto, eu depois, já em contexto profissional, portanto, eu passei por algumas empresas, estive ligado ao procurement industrial, portanto, tive a sorte de ver muita indústria. Portanto, eu, como procurava fornecedores, mais na área têxtil, mas a indústria é parecida. Portanto, a noção de uma fábrica consegues ter. E tive a sorte de visitar mais de 100 fábricas em Portugal, depois também visitei algumas fábricas de ração de cão, visitei também algumas fábricas de produção de barras e de proteína, e isso deu-me alguma base para perceber o que é uma fábrica. E eu aí já não tinha este hobby, era residual, quando me casei vendi uma grande parte dos meus animais. A tua mulher não queria a bicharada lá dentro? Não, eu tinha um quarto só para aquilo. Portanto, não dava para levar aquilo de casa dos meus pais para a minha casa. Tiveste substituir por filhos. Casa. Depois, gradualmente, fui substituindo por filhos. Também deu muito trabalho. Eles não comem insetos. Comem. Comem insetos também. É o que dá a ser ao sábado ser de manhã. do Vasco. No nosso caso, não é Ao casa sábado de manhã ferreiros são, de espeto de pau. são larvas, à tarde são gafanhotos. Mas já lá vamos ao que é que consomem de insetos, porque isso é interessante. Estavas a dizer, portanto, eu tenho toda esta basicamente conhecimento de como é que funcionava a indústria, o que eram os fornecedores, o que era uma fábrica, etc. Tinhas tido o hobby anterior, provavelmente Sim. o bichinho, ou seja, Ficou. a paixão ainda lá estava, não é? Uhum. E o que é que foi o clique? O clique também passou pela logística, percebeu o que é o futuro de um armazém logístico, e já explico porquê, porque isso é importante. Mas senti que já tinha ali sensibilidade para primeiro perceber o que é uma indústria. E depois, na altura, sai o relatório, ou chegou-me às mãos, eu acho que já tinha saído, o relatório da FAO, das Nações Unidas, a dizer que íamos enfrentar no futuro grandes problemas de fome, especialmente nos países mais pobres, mas também iríamos ter disrupções grandes na cadeia alimentar, e que uma das soluções identificadas, e era um relatório grande, com 60 ou 70 páginas, só dedicado a isto, a explicar que os insetos iriam revolucionar. Porquê? Porque comem os insumos e os produtos de outras indústrias, é possível produzir em escala, e isso, eu nunca tinha visto isto como uma possibilidade. Para mim era um hobby, era uma coisa que não fazia sentido nenhum em escala, nem havia tecnologia. E disse, não, eu tenho que perceber como é que isto se faz em escala, o que é que já existe, qual é o estado da arte. Então, ainda dentro da empresa onde estava, durante 1 ano e meio, aos fins de semana e ao fim do dia, lia tudo aquilo que existia de literatura, científica e não só. Já havia muita coisa na altura, mas era tudo trabalhos académicos sem enquadramento nenhum industrial. Depois tu começavas a ler, lias 1, 2, 3, 4, começavas a ver que aquilo era tudo chapa 5 e que não havia conhecimento mesmo industrial disponível para pôr em prática. Havia muitas coisas que eram impossíveis de fazer, os métodos, etc. E disse, não, eu se quiser agarrar isto, vou ter que me dedicar pelo menos 1 ano a estudar e a perceber o que é isto, porque o conhecimento teórico não chegava. Então, saí da empresa onde estava, montei um contentor no jardim, pedi ajuda ao meu sogro, montámos lá um contentor climatizado, com isolamento, com contentor tudo. tipo aqueles dos barcos, né? Que se envia nos barcos. Esse é o modelo que usamos hoje em algumas operações. Na altura foi mesmo tipo pedra, forrámos aquilo tudo com esferovite. Então, montaste uma barraca, basicamente. Um barraco, Yeah. foi um barraco. Mas que chegava, era uma coisa pequenina, tinha para aí 10 metros quadrados. E aí peguei naquilo, no estado de arte que tinha, já tinha umas métricas, umas médias que fui tirando destes papers todos, foram mais de 300 papers científicos que fui lendo, e tinha umas tabelas para testar. Pronto, agora vou brincar com isto. E na altura, como não sabia bem para onde é que a indústria ia, disse, olha, eu vou ter que testar tudo aquilo que está disponível. E então aí experimentei mosca soldado, tenébrio, grilo, gafanhoto, montei protótipos para cada um e fui experimentando. E fui excluindo alguns. Portanto, os gafanhotos excluí logo nos primeiros 3 meses. Não, isto não dá, é muito difícil. É difícil escalar, fugiam. A primeira caixa que eu recebi, o fornecedor não avisou, mandou aquilo aberto, todos soltos, nem num saco de rede, nem nada. Mal abri aquilo, voaram e andei a apanhá-los. Portanto, foi uma experiência engraçada, mas também ajudou a tomar a decisão. E depois fui tirando métricas, fui tirando notas de quanto é que os insetos cresciam, o que é que eles comiam, experimentei várias formulações. Eu fui ao continente, comprava vários tipos de coisas, ou restos vegetais também ia juntando.
E fui-me apercebendo de facto que havia um gap muito grande entre aquilo que é do conhecimento científico e a indústria. E isso tirou-me ali um bocadinho confiança, tipo, como é que eu vou dar o salto para uma fábrica, mas ao mesmo tempo deu-me motivação. E durante esse ano fui experimentando, paralelamente também, e foi aí, para responder à tua pergunta, que eu disse, eu não posso estar só a produzir. Eu tive aí 6 meses a produzir sem meter um inseto à boca. Muito tempo. Não me lembrei, primeiro estava tão focado na produção, mas eu tenho que perceber se o cliente quer isto ou não quer. Então fui à internet, vi umas receitas, já havia uns processos industriais, semi-industriais, a explicar como é que se fazia. E usei a prata da casa, usei o forno, usei as frigideiras, usei o micro-ondas, usei a bimbi e fiz vários ensaios. Experimentei inseto só cozido, salteado. Eu tenho isso gravado, está engraçado. Primeira vez que meti uma colher de insetos à boca. Vou fazer agora o primeiro teste. O que é que sejam minhas testemunhas? Primeiro teste de mealworms criadas por mim, cozinhadas por mim. É ótimo. E a minha reação foi natural. Tipo, isto... Mas agora vamos voltar um bocadinho à questão do relatório da FAO e olhar para as motivações. Efetivamente, porquê insetos? Ou seja, porquê é que um inseto pode ser uma solução em termos de produção de proteína global ao ponto de poder evitar a fome no planeta? Temos fontes de proteína, ok. Uma grande parte delas, nós perguntamos como é que vai ser o futuro, nomeadamente a soja, como é que vamos continuar a aumentar a produção de soja, não é possível. A produção animal também não pode escalar mais. Aliás, houve uma quebra de produção de soja este ano, não é? Por causa de falta de fertilizantes. E vai piorar, não é? A Rússia produzia uma grande parte dos fertilizantes e neste momento está como está. Portanto, nós também começamos a perceber que a cadeia de alimentação não é à prova de bala. E os insetos surgem, eu não sou radical, não acho que vamos comer todos os insetos, só insetos. Isto é um conjunto de soluções que nos ajudam. Os insetos ajudam especificamente em alguns aspectos concretos. Primeiro, eles não são esquisitos. Eles comem tudo aquilo que lhes dermos com uma formulação mais ou menos consistente. Nós conseguimos pegar em subproduto, por exemplo, das fábricas de cerveja, subprodutos de fábricas de cereais e utilizar isso como fonte de alimentação. Mas aqui... Subproduto, aquele produto que ele não é utilizado para nada, não é? Tu para fazer cerveja gastas, eu já não me lembro, 1 litro de cerveja são para aí 3 kg de cevada. Portanto, que vai para o lixo a seguir. Portanto, tem uma utilização, tira os açúcares, etc. E depois vai para aterro. E os insetos comem isso. Os insetos comem isso. Tal como comem, por exemplo, houve aqui o boom das bebidas vegetais, não é? Que são muito sustentáveis, etc. Mas tu tiras o líquido que tu queres, o resto é lixo. A fibra, portanto, os hidratos estamos aqui a falar carbonos, já claramente em termos de economia circular. claramente. É? E depois temos Ou seja, uma conseguimos comparação... aproveitar recursos que neste momento não estamos a aproveitar. Acabam todos. E com eles produzir proteína, não é? Exatamente. Nós conseguimos fechar o ciclo da produção industrial e metemos esta pecinha, esta ferramenta que são os insetos no meio e conseguimos o upcycle, ou pegar nesses nutrientes e transformá-los em coisas que fazem sentido para nós, proteínas, etc. Mas aqui a grande vantagem é que o inseto é sangue frio, portanto é uma máquina super otimizada, portanto ele consome, eu para produzir, por exemplo, 1 kg de farinha de inseto ou proteína de inseto, eu preciso de menos 5 vezes de comida do que se fosse produzir para frango. E o frango já é altamente eficiente a produzir. Nós já levámos os frangos a um ponto de eficiência que não é o natural, não é? Uma vaca é 1/10 ou mais, não é? Se compararmos com o intake de água, portanto, os litros de água que é preciso para fazer 1 kg de vaca é 1000 vezes superior aos insetos. Depende da métrica que usarmos. Não é? Certo. Mas independentemente da métrica, os recursos necessários naturais para produzir proteína de inseto são muito inferiores a qualquer outra proteína. Não é? Depois também temos o espaço, não é? Ninguém fala nisso. Não é? Eu para trazer a soja do Brasil, primeiro desmatei uma grande parte de uma área florestal que não era suposto desmatar. Que é a Amazónia, claro. Exato. Infelizmente é o side effect. É o que lá. Uhum. Depois tenho que transportá-la a barcos, tem um impacto do transporte todo. Os insetos não é preciso, nós podemos colocar a produção em vertical, portanto, por metro quadrado, que também é um impacto grande. Eu consigo ter uma massa muito grande de insetos ao lado de quem o vai consumir. Não tenho que trazer do Brasil, ou da China, ou do que é que seja. Portanto, aí também temos um impacto direto dos insetos na questão de logística. Eu acho que depois temos a questão da parte de sustentabilidade, não é?
Que é em termos de pegada de carbono. Certo, os insetos não produzem metano, por exemplo, que é um gás que tem um efeito nocivo na atmosfera. Ou seja, não entravam naquele documentário do Cowspiracy, não, e dos puns das vacas? Estão excluídos. Estão excluídos. Não. E depois o próprio fertilizante que eles produzem. Portanto, os insetos produzem um fertilizante, tal como os outros ajudam. Mas espera aí, mas em termos de carbono, qual é a pegada? A pegada vai ser por vários sítios. Portanto, vai ser pela não emissão desses gases, pela eu ir buscar coisas que iam para estes produtos que vão para mas os eles bancos. respiram, portanto, consomem oxigênio. Sim, mas isso não é um problema. O dióxido de carbono não é um problema direito e a quantidade que eles produzem não é comparável sequer. Tanto que nós conseguimos ter 1 tonelada de insetos num espaço micrométrico. Não era possível ter 2 vacas ali. Acabavam por morrer, não é? Senão, o Sim, oxigênio... porque estavas a dizer que é vertical, tu no fundo podes ter, sei lá, 20 ou 30 metros, né, de caixas com insetos lá dentro. Perfeitamente. Portanto, num metro quadrado consegues fazer uma produção brutal. Tu não consegues empilhar vacas, não é? Tipo, não é possível. Podes empilhar frangos, mas até a um certo limite também não dá. Portanto, nesse aspecto, na utilização de espaço, os insetos também têm um efeito muito positivo. No fundo, podes ter uma atividade agrícola, que é a pecuária, não é? Numa Trump Tower, por no exemplo. centro da cidade. Sim, por exemplo. Sem nenhum impacto para a vizinhança. Sendo que tens o custo de transporte do alimento do inseto, não é? Certo. Portanto, quanto mais longe estiver do sítio onde o alimento é produzido, portanto, mas imaginar uma fábrica de cerveja. Sim. Ela produz ali os restos, quanto mais perto da produção de insetos estiver dessa fábrica, tu consegues produzir. Melhor. Depois tens que, obviamente, Mas transportar a proteína. Se a fábrica está no meio urbano, Normalmente estão. Em regime estão num sítio industrial, num polo industrial. Esse é o grande problema da economia circular. É quando nós vamos falar com as fábricas e dizem, olha, eu quero ir buscar o teu subproduto, elas vão dizer, pá, eu tenho a câmara que recolhe a 5 cêntimos o quilo, portanto, e eles acabam por fazer isso. Se nós ao colocarmos perto, senão estou a transportar água. Se eu vou mandar vir os meus subprodutos do Algarve, chega aqui a um preço de ração. Portanto, essa colocação estratégica é decisiva. Portanto, eu colocar a unidade de insetos perto de uma zona que ela própria gera aquilo que eles precisam é fundamental, é estratégico. Portanto, é preciso perceber quem é que está à volta e o que é que os insetos consomem. Nós estamos ao lado de 2 grandes cervejeiras, por exemplo. Já trabalhamos com uma e vamos começar a trabalhar com outra. Portanto, Vasco, voltando, tomando o fio à meada, já vimos que os insetos exigem muito menos recursos, não poluem de todo. Quando estou a dizer menos recursos, estamos a falar menos água, menos comida, etc. Espaço. Reutilizam comida que nós desperdiçamos, portanto, recursos que nós desperdiçamos. Ou seja, não só utilizam menos recursos, como utilizam recursos que nós desperdiçamos. É o upcycling. Não é? Exatamente. E são completamente neutrais do ponto de vista do aquecimento global, não é? Eu até acho que vão ter um efeito positivo. Ok. No fundo, estamos a... Regenerativo, não é? Sim. Porque, no fundo, o ciclo é mais complexo do que isso. Portanto, aqueles produtos todos que iam para o aterro também iam libertar, iam se decompor, iam produzir substâncias que não são boas. Não é? Portanto, ao retirarmos isso, estamos a dar um aporte positivo. E depois o fertilizante que os insetos produzem também nos vai ajudar a regenerar os solos e a produzir ainda mais vegetação e alimentação que nós precisamos. Portanto, nós temos aqui um instrumento que é um instrumento regenerativo. É, sem dúvida. Ou seja, não só é sustentável, como é regenerativo. Exatamente. É um agente regenerativo. Ok, então já vimos isso. Agora a questão que as pessoas estão a pensar lá em casa é dizer, isso é tudo bem fixe, mas comer insetos, não é? Portanto, existe um preconceito. Existe. Antes de irmos ao preconceito e como é que combater o preconceito, o que é que nós podemos tirar dos insetos? O que é que tu tiras neste momento do tenébrio melinor, não é? Assim que se chama? Molitor. O que é que tu tiras dele? Tiras frasse, tiras... Que é um fertilizante da terra altamente eficiente, não é? eficiente. Com propriedades específicas. Sim, não pode ser comparado, por exemplo, a estrume de vaca, porque ele, além de ser fertilizante, tem os insetos à medida que crescem, e neste caso o tenébrio liberta a pele, portanto eles não têm um esqueleto que está por fora, que chama-se exoesqueleto, e isso é revestido por um biopolímero, que é composto por quitina, quitosana, que é excelente para as plantas e tem aplicações também médicas e cosméticas que estão a ser estudadas. É o que se põe nos medicamentos, não é? A quitina... Eu acho que tens alguns medicamentos que têm isso. Agora, aquelas cápsulas. Né, os microencapsulados. Também é usado como marcadores de doenças. Tem várias aplicações. É usado também como ajuda a emagrecer.
também. Mas isso é extrair também dos insetos? É possível extrair dos insetos. É possível extrair. É. Tu não estás a extrair? Não, a quitina hoje em dia é um processo industrial caro e é um processo industrial que é preciso escala. Isso é uma das coisas que também podemos falar mais à frente. E neste momento, o que nós fazemos é misturamos com o fertilizante. Portanto, e isso tem um efeito muito bom nas plantas. Aquilo mistura-se e é absorvido pelas raízes e funciona como um estímulo de crescimento à planta. Portanto, também tem esse aporte. É um produto muito completo. Portanto, tiramos o fraço, com essas cascas, que é chamado exoesqueleto. Depois tiramos o inseto em si. Não há mais nada. Portanto, a partir daí, do inseto, o que é que tiramos? Tiramos proteína, gorduras boas. Proteína é o quê? Como é que se vê? É proteína, é tipo um pó, não é? Tipo uma farinha. Sim, o inseto tem que ser transformado. Não é? O processo normal de transformação de insetos, praticamente todas as empresas fazem o mesmo. Lavam-nos, portanto, umas abatem a frio, que é o método, também já vamos aí à ética. Congelação. É uma congelação. Também tem que haver ética na indústria dos insetos. Portanto, nós fazemos um abate por frio, o inseto adormece, porque ele não consegue gerir a sua própria temperatura. Depois faz um tratamento normal, térmico, para tornar o alimento seguro, como qualquer alimento, como galinha, como frango, etc. E depois faz um processo de secagem, e aí há tecnologias diferentes, que retira a água, torna o produto estável. E aqui eu já tenho um produto com 60% a 65% de proteína. E é uma proteína, já saíram vários estudos científicos, que é equivalente à do whey, portanto toda a gente usa para a nutrição desportiva, não é? Aquela que é produzida a partir do leite, mas que tem uma coisa melhor. Primeiro, não afeta aqueles que são intolerantes à lactose e que são alérgicos à proteína de leite, e no intestino ela é muito facilmente digerível. Ou seja, o que eu tiro daquela proteína é superior àquilo que eu tiraria se consumisse a mesma quantidade do whey. E isso é muito bom. Depois também temos óleos bons, portanto, ômega 3, 6 e 9, que isso é excelente para a saúde humana. A própria quitina, que existe que vai com o inseto também, que ajuda, por exemplo, na reconstituição da flora intestinal. Há alguns estudos científicos que falam que ajuda a perder peso, porque ela liga-se a moléculas de gordura. Portanto, é um alimento funcional. Ou seja, a farinha contém isso tudo. Tudo isso. A própria farinha, tudo. Não é? Os ômegas, a proteína, não sei o que, etc. Okay. Depois, posteriormente, podemos refinar o produto e afinar, mas só a farinha já é um alimento excelente. Depois é incorporado naquilo que nós quisermos e é por aí que nós estamos a entrar. E aí já não se sente que estás a comer um inseto. É um bocadinho de farinha. É um produto qualquer. Eu gosto de um exemplo que tu dás, que é nós fazemos pão, não é? E portanto colocamos farinha no pão. Se nós substituirmos 5, 10% dessa farinha do pão por farinha de inseto, quando comermos o pão nem notamos o sabor. Não. Mas na verdade estamos a comer proteína como se aquilo fosse uma sandes mista. Tiras o fiambre e meteste no pão, é mais prático. Estás a comer um pãozinho, mas na verdade estás a comer a proteína que, pronto, não tem o sabor do fiambrinho. Sim, isso não tem. Mas também podes-me pôr fiambre, não é? Podes pôr fiambre se quiseres. Mas desviro um bocado a coisa, mas podes pôr. Exato. Então, e também podes fazer, do que eu sei, podes extrair óleo do inseto também, não é? Sim. Porque eu sei que és conhecido lá em casa por fazer uns ovos estrelados extraordinários com óleo de inseto. Sim, podes extrair. É um processo simples, é um processo industrial, em que separas no fundo. Primeiro, consegues ter um produto com 80, 85, 90, dependendo do método, proteína. Já estamos a aproximar-nos aqui do mercado. Sim, porque tu aí retiras os ômegas. Isso. Separamos no fundo da farinha, separamos a fração de gordura e a proteica, que é interessante para o mercado, é funcional de proteína, para nutrição desportiva, etc. E os óleos depois podem ser usados para cozinha ou para cosmética também. Também já há algumas aplicações previstas para cosmética e também na área da medicina. Portanto, já são 2 subprodutos que eu retirei da farinha que têm N aplicações. O setor está a começar, portanto, há um infindável potencial de aplicações industriais que vão sendo descobertas. Então, há um cliente que pede, olha, faz isto, faço. Pronto, e ele experimenta e, olha, funcionou, ótimo, excelente. E é um bocadinho isso, o setor está nessa fase. Então essa é uma excelente deixa para explicares um bocadinho qual é a tua estratégia na Tecma Foods. Portanto, no fundo, tu queres ser um produtor, não é? E estás à procura, já agora as pessoas estão-nos a ouvir e querem fazer produtos baseados em insetos, é a pessoa certa para falar. Estás à procura de pessoas que produzam coisas, seja óleos na cosmética, seja medicina, seja alimentação, barras, farinhas, sei lá, podes fazer massa, não é? Podes fazer tanta coisa, não é? E estás no fundo à procura de pessoas, empreendedores, e há muita gente a trabalhar em produtos desse género. O que é que já há no mercado que se pode consumir? Olha, em Portugal já tens massa,
um fuzile, uma massa encaracolada. Já agora um à parte que acho que é importante. Tu já tens, portanto, a tua fábrica, a tua produção já está certificada para poder produzir insetos para consumo humano. Aliás, é a primeira fábrica em Portugal, da Península a primeira Ibérica? produção Na Península na Ibérica. Península Ibérica que já tem autorização para produzir, ou melhor, que já está a produzir para consumo humano. Olha, era um processo que até há 2, 3 semanas, foi mais ou menos aí, era um processo que me custava falar. Mas agora vejo como uma vitória. Já recebeste o papel, Já não é? recebi o papel. Estamos num processo de agora, mas isso foi só um remarco, porque acho que é importante. Mais chega. Não é? Porque as pessoas questionam-se, bom, mas será seguro? Claro que sim. Como é que é? Pronto, obviamente já passou um processo muito complexo de averiguação. Sim. E, portanto, tem neste momento o carimbo a dizer, sim senhora, esta farinha ou estes insetos produzidos pelo Vasco podem ser consumidos por humanos. Por humanos. Vocês acham que nós podíamos fazer aqui um paralelismo, apesar de ser diferente, mas a mudança que houve muito nos últimos tempos, que tínhamos açúcar, não é? Em muitos produtos tinham açúcar e depois apareceu aquela coisa do Stevia. É xarope de Stevia, milho, uma delas, xarope de milho, não é? Corn syrup, o conhecido corn syrup, que é uma coisa e que foi horrível. substituído em montes de produtos e as pessoas nem notam, não é? Óleo de palma, Óleos de que palma. é um produto também novo. E depois tens aquelas Coca-Cola, né? Tens a Coca-Cola, está cheia de açúcar, mas depois tens a Coca-Cola Light ou zero, que não tem açúcar, tem zero açúcar, mas está cheio de corn syrup e Tem aspartame, aspartamo. a balsa. A indústria alimentar é muito boa a fazer rótulos, portanto, isso. E acho que a vantagem de incluir insetos é que estás a fazê-lo, ou elas deveriam fazê-lo de uma forma tranquila, porque o que estão a dar, por substituição, será melhor do que a alternativa que eles usavam. Ou seja, aquelas porcarias todas que eles puseram do aspartame, etc., na verdade são más para a saúde, né? Há muitos estudos sobre isso, mas os insetos até seriam positivos. Claro, não há mal nenhum em comer insetos, antes pelo contrário, é um ingrediente funcional. Portanto, se eu conseguir substituir por farinhas de carne, que já existe, a indústria alimentar incorpora farinhas de carne. Portanto, em vários produtos, bovino, de origem bovina, são carnes menos, são subprodutos, no fundo, da indústria de corte ou de carne. Sim, mas tem que incorporar proteína, ou vão pela carne ou vão pela soja, não é? Que sim, não tem muito para nos escolher. pelos insetos, que é muito melhor. Não tinham para nos escolher Sim, até não agora. tinha muito. Não tinha muita opção. Agora, uma coisa é... E tens o leite, não é? Portanto, que é uma grande fonte de extração de proteína. A proteína de leite é um subproduto da indústria de leite. Portanto, isso aí é um concorrente grande. A partir do momento que tu tens inseto e que tens inseto acessível, não é? Em termos de disponibilidade de produto e a preço razoável, eu penso que vai ser explosivo a adoção. Vai ser explosiva a adoção. Como o aspartame. Sim, porque aí quem vai adotar é a indústria. Portanto, a indústria adota, manda. as pessoas consomem. Sim, se fores ao supermercado e tudo que tiver na prateleira tem proteína de inseto, nem ligas, né? As pessoas não querem saber. Eu acho que o cliente, há um conjunto de pessoas, uma fração da população que procura e lê e informa-se. E se essas o fizerem, não há razão nenhuma para não comerem, porque sabem que o que está lá é bom. Portanto, também esses serão clientes. A outra não quer saber, são clientes na mesma. Portanto, eu acho que vai demorar tempo, e isto tem sido gradualmente introduzido na cultura europeia. Eu não sei se vai demorar tempo, pá. Vai faltar farinha de... Sim, está a faltar. Isso é verdade. Ninguém estava a ver essas coisas. Vão faltar cereais, não é? Portanto, de uma forma tão grave. Mas pode ser que acelere. E a verdade é que são essas tipo de disrupções, não é? Foi quando o Covid veio que o remote work acelerou. Sim. E uma data de coisas diferentes. Agora vem uma crise alimentar mundial, vai acelerar alternativas. Vai. Sim, embora a indústria não está preparada para responder a esse desafio. Ainda não. Não é? Ainda não. A indústria de produção de insetos ainda não tem a escala que consiga responder a essa procura gigante que vai vir aí. Não é? Se nós pensarmos só em Portugal, eu no outro dia vi um número e fiquei maluco. Eu acho que eram, não quero dizer mais neira, mas acho que eram para 70 mil frangos por dia ou semana. Não, acho que era por dia. 60 mil frangos 70 por dia? mil. É assim uma coisa absurda. O que é que nós comemos? Em Portugal. Não, que são abatidos. Agora imagina substituir 10% disso. Não, agora imagina o preço para que vão esses frangos com o preço dos cereais atualmente, ou dos preços que a gente vai esperar daqui a poucos meses. Neste momento ainda estão a consumir estoque que compraram há um ano atrás, mas é uma questão de tempo.
os preços vão explodir. Isso aí, Sim, isso e é aí que entram as alternativas. Né? Que outro tipo de alternativas é que tu vês proteicas? Peixe, é engraçado, o consumo de peixe tem diminuído. Portanto, não sei o que é que isso quer dizer. A percepção da aquacultura não está a ser muito boa. Tudo bem que a pesca tradicional não é alternativa, porque sobrecarregamos os sistemas de pesca. Mas houve qualquer coisa aqui na aquacultura que não correu muito bem. Não sei se a imagem que passou cá para fora, para o cliente, não correu muito bem. Eu acho que a imagem que passou é, pelo menos a forma como eu vejo, é a pesca tradicional é má para os oceanos. Portanto, nós destruímos ecossistemas, poluímos os oceanos e, portanto, é mau. Então nós passamos para produzir em aquacultura em, digamos, jaulas de peixe. E depois, quando juntamos muitos peixes, começam a haver doenças, temos que usar antibióticos. Então as pessoas estão numa, eu vou comer esta dourada que foi pescada em alto mar, andou a destruir os golfinhos, ou vou comer esta dourada que está cheia de antibióticos? Fala nisso, são usados antibióticos na produção de insetos? Zero. Mesmo com eles todos ao molho? Algum medicamento que é usado? Nada. Isso é a grande vantagem. Nós estamos e é uma comparação que eles costumam usar, quem defende as outras produções. Por exemplo, vão buscar o tempo de engorda, por exemplo, de um frango em aviário, o tempo de engorda com hormonas de crescimento não é muito diferente do tempo do tenebro. Os frangos neste momento é 40 e tal dias falta a incubação, portanto é mais ou menos, o tenebro é 58 dias, pode ser melhorado, porque estamos a trabalhar com um animal que nunca sofreu melhoramento nenhum. O frango teve 60, 70 anos de industrialização, portanto é um frango de hoje não é o frango de há 50 anos atrás, não é? Muito maior, cresce muito mais rápido. Não, mas estamos a trabalhar com um animal que teve milhões de anos de adaptação. É verdade, mais que o frango. O que estás a dizer é que tu podes ter nas tuas caixas e ires identificando determinadas larvas, não é? Sim. Que crescem mais rápido ou ficam mais gordas, e portanto tu retiras essas para pôr os ovos e vais melhorando a espécie. Esse é o apuramento que nós estamos a fazer, é temporal e mecânico. Depois podemos entrar em mapeamento genético, mas já são outros campeonatos. Só por fazermos isto, por eu escolher, primeiro aqueles que chegaram ao fim, né? que cresceram e que tiveram um tamanho comercial, um calibre, naquele período de tempo. Se eu escolher estes e voltar a inseri-los na reprodução, que este é um ciclo, né, que tem que se fazer, eu estou a premiar essa mesma linhagem, essa mesma genética. E daqui a 5, 10 anos, isto já não, aquelas métricas certamente serão melhores ainda, vamos conseguindo baixar. Isto foi o que se fez com todo o gado que existe na Terra. Não é? O ser humano foi melhorando, foi aprimorando em função de uma característica específica. E outros alimentos, eu vi há uns tempos uma coisa Cenouras. engraçada, a cenoura. Era toda torta. E era branca. Sim. A cenoura era uma coisinha branca, pequenina, horrívelzinha. E hoje em dia nós temos as cenouras que compramos no supermercado, são gigantescas. Bem... Olha, isso é um bom tema, porque essas cenouras não são a produção toda. Nós recebemos lá na fábrica cenoura impecável, portanto ótima para consumo, só que é feia, é descartada. É tal fruta feia que não vai para os supermercados. Vai para os insetos, que eles adoram. Os insetos não se queixam, portanto, e aquilo está ótimo para consumo. Mas em bom rigor, eu agora estava a pensar, daquilo que tu estás a dizer, a proteína de inseto é a única proteína que não tem manipulação de ponto de vista de química. Sim, eu acho que hoje em dia é a difícil. Única, porque repara, em escala não existe. A não ser que seja a proteína do mar, não é? Ou seja, um peixe pescado em alto mar, não é? Pode ter outros problemas, mas não foi manipulado do ponto de vista químico. Sim. Não é? Agora, toda a produção de gado é manipulada. Em escala, sim. Em escala, toda a produção piscícola é manipulada. Claro. A produção de soja é manipulada, não é? Claro, isso é impossível não ser. Mas não será uma fase, acho que, ou seja, se calhar no início também quando nós produzíamos as vacas também não lhes dávamos porcarias. Tu agora estás a produzir insetos a uma escala mais pequena, porque o mercado ainda não está pronto. Okay. Quando escalares brutalmente a produção de insetos, vais ter que começar a pôr lá qualquer coisa. Repara, tu pegaste uma vaca, este é que é o problema, tu pegaste uma vaca ou num frango que naturalmente precisava de uma área gigante para viver, não é? O frango selvagem, e enfiaste-o numa caixa. Tipo, a natureza responde, não é? Se eu espalhar as larvas nesta sala e elas estiverem delimitadas, elas vão se juntar todas num canto. É assim que elas se sentem seguras. Isso é interessante. Portanto, eles são naturalmente gregários. Isso é um ponto muito interessante. Eles naturalmente procuram-se e amontoam-se para gerar o seu ecossistema, digamos assim. E o calor também, né? Calor, muito sim. calor. Se estiver frio, elas juntam-se todas e vão procurar criar uma massa. E isso está estudado. Portanto, há uma densidade ótima para produzir insetos. Portanto, se eu for abaixo, eu vou ter piores métricas. Eles reproduzem-se menos, crescem menos. Se eu for a mais, também vou ter então, podemos dizer mesmo que chicote. é um ser social.
é extremamente social. Portanto, esse problema eu não vejo. Ou seja, há pragas, nós temos algumas, temos encontrado formas biológicas de parar com essas pragas. Por exemplo, dá um exemplo de uma praga. Olha, temos uma traça que vocês já devem ter tido em casa, que é a traça que vive nas farinhas e chama-se traça mediterrânica. Que para ela é um paraíso, não é? Tipo, os substratos estão todos carregados com hidratos, tem uma temperatura estável, uma umidade boa. A traça não ataca o tenebro, não é predatória, mas consome o que lá está. Depois chega um ponto que tens mais traça, se não controlares, mais traça é que tenebro. Isto é uma das grandes dificuldades. E depois não se pode usar químicos. Se eu usar inseticida, primeiro vou destruir a minha colónia, não é? E vais matar os bichos e vou matar os meus bichos todos. Portanto, não faz sentido. Portanto, nós encontramos um meio engraçado, e isto é, a indústria dos insetos segue muito este caminho, que é o chamado biomimetismo, que é olhar para a natureza e perceber o que é que eu posso fazer nestas interações. Então encontramos uma espécie, que eu não vou dizer qual é, por motivos óbvios, mas é uma espécie de um É um inseto. segredo do negócio, não é? Não vejo muita gente a usar. Há uma outra empresa que usa, e não usamos todas as mesmas espécies, mas usamos insetos que atacam os insetos que nos atacam. E depois desaparecem. Ou seja, no fundo pões um predador para as traças. Isso, já lá temos. E achas que isso é escalável? Ou seja, Claro. Ok. Eu acho que isso tem um bocado a ver com o teu modelo que nós ainda não falámos, não é? Essencialmente, tu produzes insetos em contentores marítimos, onde fazes uma data de prateleiras, e nessas prateleiras estão caixas cheias do tenébrio, e esses tenébrios estão nas várias fases de crescimento, o que é preciso lhes dar de comer, etc. Controlas a temperatura e a umidade dentro dos contentores, e no fundo tens muitos contentores. E portanto tens aquilo isolado, o ecossistema de produção em cada um dos contentores. E isto permite fazer o tal que tu disseste, que é colocar contentores perto das fábricas que têm o desperdício, não é? Que podem alimentar os insetos. E já agora, por exemplo, podes colocar perto de uma vinha, não é? Produz os restos das uvas, dás ao inseto, o inseto come, cresce, crias proteína, tiras o frase e dás às vinhas. Fertilizas a vinha e levas o inseto para a unidade de transformação. Embora a vinha só produz uvas durante um período de tempo curto, não é? Sim, portanto, precisavas ter alternativas. Exato. Mas o que estás a falar, o que estavas a descrever, Tocha, é um sistema descentralizado, não é? Um sistema descentralizado em termos de produção de engorda do inseto e que depois é recolhido por ti para a fábrica central, onde é, no fundo, preparado todo o processo industrial que termina com a farinha, propriamente dita, não é? Exatamente. Essa foi a abordagem do mercado. Nós olhámos um bocadinho para as outras indústrias, que são indústrias já bastante maduras, que é, por exemplo, a produção de aves, a produção de aquacultura, e apercebemos, está aqui, com a maturidade do setor, com o setor tornando-se mais maduro, mais capaz, vai haver especialização. A especialização depois vai nos trazer melhores resultados. E nós já fomos nos apercebendo, primeiro temos que ser verticais, transversais, depois fomos nos apercebendo, há aqui dois pontos que é preciso muito know-how e muita tecnologia. E depois há aqui uma fase intermédia que qualquer pessoa com uma guideline, com formação, consegue fazer. Portanto, e foi isso que nós fizemos, colocámos estes contentores, que são antigos contentores marítimos de última viagem, ou seja, muito provavelmente acabavam num sucadeiro, recaustamos, transformamos aquilo numa estufa e incorporamos tecnologia, portanto tem sondas que medem a temperatura, a umidade, agora montamos sondas com oxigênio, e depois também, sei que o meu telefone toca muitas vezes, manda para o telefone se está bem, se está mal, e isso também tem uma parte de automação muito gira, portanto é simples, não é preciso grande robótica para já, mas é essencial, nós temos que dominar o que se passa lá dentro, senão vai dar asneira. A produção vai ser mais baixa do que aquela que era expectável. Ou podes ter mortalidades. Tal como nos frangos, tal como em tudo o que nós produzimos. É igual. Se tu passas do teu intervalo ótimo, para baixo ou para cima, vais derrapar. Isso é óbvio. E este modelo que nós idealizámos, fomos-nos apercebendo que a reprodução é muito difícil, portanto é como quase todos os animais, portanto, é a parte difícil, em que deveríamos centralizar aquilo, e depois a parte da engorda, que é relativamente simples, portanto, é seguir métricas. Nós podemos colocar em parceiros que nos engordam e depois nós pagamos um preço por essas larvas. Isto ajuda-nos a crescer de uma forma orgânica, modular, sem um investimento numa fábrica gigante que nos iria comprometer do ponto de vista de negócio. E também teria um impacto ambiental maior, não é? Tens. Claro que esta questão aqui, a boa organização dos contentores tem a ver com a logística. Nós não posso colocar um contentor a 500 km porque não faz sentido, não é? Claro.
Mas a colocação desta unidade que tem os reprodutores, que alimenta esta rede de pequenos produtores, pequenos contentores, tem que ser calculada, tem que ser bem distribuída e aproveitar o que é que cada zona tem para oferecer. Isso é que é bom, porque senão a economia circular não funciona, nós já sabemos. Eu acho que o teu projeto é muito interessante também sobre esse ponto de vista, que é, no fundo, tu és um agente, acabas por funcionar como um agente que incentiva a economia circular e que incentiva outras produções em termos de regenerativos, não é? Porque assim, se tu trazes para um local qualquer não só a capacidade de aproveitar alimentos que iam para o lixo, e portanto, no fundo, é tal a questão da economia circular, que vão ser reutilizados, portanto, para alimentar a bicharada, e depois vais buscar o frace, portanto, o fertilizante, e usá-lo como fertilizante, não é? Portanto, um fertilizante natural, que não é químico, não é? Estás também a incentivar outros agentes económicos a seguir um caminho de sustentabilidade que eles até aí não tinham essa possibilidade. E ainda tem um retorno económico sobre isso. Não é? E ainda ganham dinheiro com isso, não é? Há aqui um efeito de gatilho, não é? Portanto, do ponto de vista da economia circular e do ponto de vista de economia regenerativa, que eu acho que é extremamente interessante e que, que só merece um aplauso. O aplauso do avanço. E procuras parceiros? Portanto, podemos fazer aqui um apelo claro de que sim. Pessoas que tenham interesse em colocar contentores. Investir na engorda, não é? Que na tenham engorda. interesse em investir na engorda. Ou mesmo estar envolvidos no projeto de outra forma que possa ser interessante, porque o que tu procuras é mesmo abrir a área, não é? Há muita coisa por fazer, como tu disseste, há muitas oportunidades, portanto, quem quiser estar envolvido, fale connosco. fale com Tenho o todo o Vasco, gosto. Tecma Foods. Olha, vamos à nossa frigideira. Temos aqui uns insetos hoje. Não, estou a brincar, continua a ser um bitoque. Olha, Vasco, temos aqui uma frigideira que eu te vou pedir para escolheres um ingrediente. Ok. Podes abrir? Arroz. Ele não quis ir ao bife, porque não era inseto. E ele escolheu o arroz porque é parecido ao tenero. São coisinhas pequenininhas. É? Parece-me aqui. Podes ler em voz alta e responder? Para quando um gelado de baunilha com tenebro? Faço já o convite. Qualquer gelataria que queira trabalhar connosco, força. Tenho todo o gosto em fornecer a nossa farinha e se quiserem até ajudar na formulação. É possível fazê-lo já? Claro. Ou seja, nós, agora quando acabarmos ir... este bitoque podemos ir ali fazer um gelado com farinha? Sim. Ou seja, não há nenhum rocket science. No fundo é incorporar um ingrediente para fazer um gelado. Criatividade. Isso é o que é preciso. É trocar, é pegar e trocar e experimentar, como tudo na cozinha. Não tem impedimento nenhum. O impedimento é tudo aqui. Ok. Então fica também um apelo aos influencers de cozinha e as pessoas que gostam de cozinhar. Se calhar comprar um bocadinho de proteína de inseto, ver o que é que podem fazer e coisas boas que podem fazer. Olha, Vasco, muito obrigado por teres vindo e partilhar este mundo insetos, que é um mundo extraordinário, incrível. Seguramente no futuro vai ser uma coisa que nós nem imaginamos, porque traz muitos benefícios. Portanto, quem tiver interesse em envolver-se já sabe, para contactar o Vasco, e nós voltamos para a semana com mais um tema extraordinário. Não se esqueçam de subscrever, dar o like, fazer a review, partilhar o episódio. Este episódio, provavelmente vocês conhecem alguém que quer estar de alguma forma envolvido com isto. Pode ser um episódio excelente para isso. Vasco, obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Bom, então continuamos aqui mais um bocadinho com o Vasco, aqui no nosso Extended Version, só para vocês, pessoal, que nos seguem no YouTube, no Spotify, no iTunes. Eu queria falar de uma coisa, Vasco, que é, se calhar um bocadinho polémica. Comer insetos é vegan? Ou os vegetarianos podem comer insetos? Já foste contactado pelo PAN? Como é que tu olhas para isto? Vamos partir isso em dois. A questão do... que é uma pergunta difícil. A questão do vegan, do ser estritamente vegetariano, né? Aliás, vegetariano, não vegan. O inseto é vegetariano, claramente. O inseto tem que ser vegetariano. Já tem que ser. Não se pode para já dar... Mas ele comeria. Se tu lhe desses carne, ele come carne. Sim, eles comem tudo aquilo que tu Aliás, dizes. eu já vi insetos teus a comer plástico. Verdade. Mas esse não acaba no prato. Certo, mas é incrível. Quer dizer, esferovite vai nós estávamos na Cerdeira, num retiro da comunidade OW. Já agora fica o disclaimer, nós somos investidores na Tecma Food.
os primeiros loucos que acreditaram nesses insetos. E estávamos lá a fazer uma brincadeira. Acreditámos nos insetos, não, acreditámos no Vasco. Acreditámos no Vasco, certo. E estávamos lá a fazer uma brincadeira e tinhas lá uma data de insetos e atiraste para lá uns pedacinhos de plástico. Esferovite, exatamente. Aqueles esferovite que fazem tipo wallmate. Era o wallmate. Era o wallmate, exatamente. Eles fazem para isolamento das casas. E depois de manhã, quando lá fomos, não havia nada. E tu prometeste a pés juntos, não foste lá à noite tirar. Posso repetir a experiência se quiseres. Bom, mas eu já vi acontecer a mesma coisa na natureza com abelhas. As abelhas a destruírem... A destruíram o wallmate. E a fazerem lá... para fazerem os buraquinhos, para fazerem... E fazerem lá uma colmeia dentro de uma parede. Também. É isso que eu fico a pensar, os insetos é um tipo de animal incrível, não é? Incrível. É que há tantos insetos tão diferentes, com tantas propriedades diferentes, que é uma loucura nós não estamos a aproveitar realmente. Usamos o mel, não é? Sim, na Europa não tens uma outra extensão que as pessoas desconhecem muito provavelmente, que é a conchinilha, que já é usada há muito tempo pela indústria. Olha, cá está, nós comemos e desconhecemos, que é um inseto muito pequenino, que depois é transformado, que eu acho que aquilo é México. É para colorir, não é? Dá um corante vermelho. Dá um corante vermelho. É o corante vermelho, que é o carmine, que hoje em dia já ninguém associa, eles mudaram, cá está, a indústria alimentar, com o seu marketing excelente, trocaram para carmine, ou puseram qualquer coisa, mas no fundo aquilo é pigmento que vem do inseto. Aquilo é América do Sul, já não me recordo. Mas é bem. Para a alimentação? Colocam é um corante. É para um corante alimentar. Gelatina vermelha. Tem carmine. Se fores ao continente ou qualquer outro sítio, um retalhista, e vais lá e vais encontrar. Nos iogurtes, Já tem insetos. As pessoas comem inseto e não sabem. Exato. A indústria alimentar é do caraças. É, muito criativa. Ok. Mas já foste contactado pelo PAN ou não? Não fui. Mas estive em Bruxelas. Mas não houve resposta à questão de... Eu sei, mas era para puxar do vegan. Do vegan. Sim, temos a resposta ao vegan. O vegan, se for estritamente vegetariano, as pessoas não vão. Portanto, há aquela questão de continua a ser um animal. Mas é engraçado que eu já tive esta discussão com pessoas muito ligadas ao PAN e perceber onde é que está o limite. Qual é a linha? Onde é que eu traço uma linha? O que é que me deixa? O que é que diz? Eu não como nenhum tipo de animal, ou eu como animais que considero inteligentes ou empáticos, que manifestem. Também há essa abordagem, que o inseto é um animal em termos de inteligência, tem a sua inteligência, é claro, mas é extremamente básico. Portanto, nem sequer há estudos científicos se sofre, se não sofre. Claro que temos que ir para isto com ética, porque temos que considerar que existe isso. Mas isso traz conforto a uma parte desse... Não é do estritamente vegetariano, dos veganos estão dispostos a comer insetos. Já há alguns estudos sobre isso. Não é uma porcentagem muito grande, mas já nos permite incorporar alguma proteína animal. Até porque estávamos a falar há pouco, muitas das pessoas que deixaram de comer carne, por exemplo, no caso do documentário do Cowspiracy, é pelo impacto que a produção da carne tem no planeta. E pela forma como os animais são tratados. E se nós olhamos para o inseto e o impacto é positivo. E os animais estão habituados a viver assim, pronto, não estão habituados a ser congelados e mortos, mas pronto. Mas a mortalidade é gigante, pronto. Sim, mas eles acabam por morrer também, não é? Quer dizer, sim, o ciclo é muito curto, pá. É isso, como é que tu vais contextualizar, onde é que está a linha? E eu olho para um inseto, pá, E isso resolve o problema dos veganos, não é? Que, e dos vegetarianos, por facto de não terem proteína, têm determinado tipo de... estás a dizer em termos de intake de proteína, que é necessário. Sim, claro, mas têm que tomar, uma parte deles tem que tomar suplementos. Claro. Ou comer a soja, ou seja o que for, que tem um impacto ambiental brutal. Soja é um bluff. Nesse caso, se introduzirem um inseto, ou farinha de inseto, no seu racional alimentar, esse problema deixa de existir de todo, não é? Porque o inseto é um alimento completo, do ponto de vista proteico, não é? E tem lá os gamas todos, não é? Os ômegas, essas coisas todas. Portanto, desse ponto de vista, acho que é interessante. Até é interessante, quer dizer, eu não quero ter impacto no planeta, mas realmente os insetos têm um impacto positivo no planeta. E, portanto, eu preciso da proteína, e é preferível ir buscar a proteína do inseto do que a proteína da soja, que vem do Brasil, desmatação de floresta, etc. Até porque tem um impacto de contrariar a produção de outras proteínas, não é? Sim, por um efeito de substituição direta, claro. Exatamente. Ou seja, vai substituir a produção animal, se reduz a produção animal por via da concorrência, não é? Acaba por também amenizar e ter um impacto positivo do ponto de vista das outras crenças. Importar, por exemplo. Importar cereais e importar soja. Baixa essa necessidade. Mas existe algum movimento que
esteja a explorar isto? Ou seja, a indústria está tão no início que ainda só estamos a perceber como produzir, não é? Opa, ainda não apareceram a cancel culture, ainda não Mas não já, vai ter contigo. não, já é engraçado como isto funciona. Eu, quando estive em Bruxelas, numa conferência é a maior conferência no nível mundial, já era um tema em cima da mesa, porque estavam lá representantes da aquacultura nessa conferência, que também os insetos também podem servir para alimentar os animais. Não é o nosso foco como empresa, mas estavam lá essas pessoas e chamaram logo a atenção. Vocês já estão preparados para o que aí vem? Acho que sim, acho que conseguimos dar resposta. Portanto, com ética, com a forma como se vai produzir, a forma como se vai abater, e esta questão de onde é que é a linha, estamos muito mais escudados do que essas indústrias que têm um problema muito mais grave para responder, que têm realmente uma afronta direita, e é o que tu dizes, e bem, eu acho que há muita gente que deixou de comer carne por causa dos documentários todos que têm seguido, que têm saído, e não voltam a comer carne. Eu conheço muita gente assim. Não é por não gostar da carne, eles adoram carne, mas não querem contribuir nesse aspecto. E acho que os insetos dão resposta a isso. Consegue encaixar nessas convicções dessas pessoas, perfeitamente. Pois é, eu acho que tem um problema também que ainda não falámos, mas que é um problema que provavelmente se resolve por causa da forma como a indústria alimentar funciona, que é a aversão ao inseto, não é? E a pessoa olhar para o inseto e dizer, quer dizer, quando eu vejo as tuas caixas cheias daqueles, a minha filha de 7 anos, quando olha para aquilo, diz, vais comer isso e tal, depois lá experimentou, mas a reação imediata é a aversão. Portanto, a produção em farinha, não é? E a entrada na alimentação sem tu teres noção do que é aquele inseto, se calhar vai evitar essa aversão. Certo. Não é? Tu tens a aversão perante o objeto completo, não é? Isso o também animal completo. Isso é engraçado pensar assim, e acho que é um dos pontos, mas é que nós estamos tão dissociados do que é a indústria de produção de carne. Se fosse um matador, se calhar ficavas uns dias sem comer vaca. Certo. Se pescares um peixe e abris o peixe com as tuas mãos, há uma dissociação total entre comida e animal. Não existe. Porque nós não vemos. Portanto, claro que os insetos, nesta fase, ainda estão... Não é suposto as pessoas perceberem, ou a indústria alimentar esconde isso, não é? Eu não vou colocar insetos vivos em cima do prato das pessoas. Não faz sentido. Da mesma forma que não colocas um peixe vivo ou um porco vivo em cima de uma mesa. Não é? Portanto, eu acho que por aí há um fator cultural, claramente. Porque os europeus associam os insetos a coisas más, a pragas, não é? Lá está as pragas do Egito, estavas a falar, né? Dos gafanhotos. Repara, se viveres num ambiente tropical, por isso é que as culturas tropicais consomem insetos e não os veem como um problema, os povos não foram pressionados a construir silos, a armazenar cereais. Imagina tiveste a semana, uns meses todos, tipo na Europa, a meter cereais em silos, e depois quando precisavas, chegavas lá e estava tudo cheio de insetos. Claro que isto tem um impacto grande. Nos trópicos não tem, porque é sazonal, eles comem, não têm essa dificuldade em armazenar. Portanto, nós, europeus, temos claramente um fator, eles chamam-lhe fator nojo, porque associamos a problemas do cotidiano. Portanto, isso é preciso quebrar, claramente. É preciso explicar que, e tem-se feito um trabalho já desde 2013, que começou a ser falado, e passa muito pela educação. Portanto, ir às escolas, falaste na tua filha, nós fazemos esse trabalho e é por aí. Porque se um filho chegar a casa e dizer, pai, comi uma bolacha com inseto, tu se calhar começas a... Para eles aquilo é novidade, não têm paradigma, não têm problemas, não é? E olha, esta semana ali, as escolas no Reino Unido estão a considerar começar a colocar em algumas localidades insetos nas cantinas. Incorporar na alimentação. Sim. Né? Olha, da mesma forma como foi proibida a carne de bovino nas cantinas da Universidade de Coimbra, se cá podemos fazer o apelo à reitoria da Universidade de Coimbra para introduzirem os insetos a farinha, quando nós dizemos insetos, né? A farinha. Sim, não, os inteiros, acho que vai ser sempre um nicho. Mas pronto, apesar dos inteiros, os insetos inteiros eu acho que têm um potencial brutal na cozinha, digamos, mais gourmet. fina, né? Sim, gourmet. Sim. Né? Alta podes cozinha. fazer apresentações incríveis, sim. Né? É um fator decorativo e exótico, chamamos assim. É fixe, eles no fundo estão sempre à procura de mais alimentos para fazerem coisas mais loucas. E tu tiveste uma colaboração com... Tivemos com o chefe Marco Gomes. O chefe Marco Gomes, que fez Porto, uma data de coisas... coisas espetaculares. Ele tem uma ligação muito grande à comida tradicional portuguesa. Então, deixa eu ver se me falha nada, mas fez um chupa
com a receita do caramelo do Douro com os insetos a ver essa transparência, um daqueles chupas grandes para criança. Em vez da pastilha tinha um inseto lá no meio. Tinha um inseto lá no meio, assim, parado no tempo, assim cristalizado. Depois fez a bola tradicional transmontana. Tipo Jurassic Park. Exato. Tipo Jurassic Park. Depois fez a bola tradicional transmontana sem os enchidos e pôs insetos. Pá, fez imensas coisas. Fez uma tarte, eu adorei essa tarte. Uma tarte de leite de limão, em que a massa foi feita com a nossa farinha de tenebro. Porque ela tem gordura, mas é gordura boa. Ele conseguiu cortar a manteiga, por exemplo, e agregar farinha e ficou uma massa espetacular. Pá, eu ainda hoje Ele cortou manteiga acrescentando farinha de inseto. Exatamente. Da sua receita original, a ideia dele era só substituir a farinha por farinha. Mas depois, quando foi mexer na massa, pensei, pá, isto tem gordura, eu não vou precisar pôr tanta manteiga. E não pôs. E a massa ficou perfeita, assim, crocante, pá, espetacular. E depois levava assim uma larvinha em cima. Portanto, mais para pastelaria também. Ou seja, ainda por cima pode-se fazer alimentos que são mais saudáveis, não é? Sim. Mais não só, tem dietéticos. diferentes propriedades, o que significa que podes substituir receitas ou mudar receitas Podes. de forma diferente. Não é? É mais um material para trabalhar na cozinha. É um ingrediente funcional. Ok. Para tu seres Isso é criativo. super interessante. Depois fica também aqui mais um apelo. É só apelo, já viste? Quando é abrir também, quando é abrir uma área, há muita coisa por fazer. Sim. Não é? E portanto, chefes queiram trabalhar também com insetos. Vasco, e agora só para terminarmos, quais é que são os grandes desafios que tu tens neste momento? Ou seja, o que é que tu estás a sentir que é aquele desafio iminente que tu tens? Tens duas frentes de ataque assim mais predominantes. Tens do lado da produção, já há pouca tecnologia que te ajude a escalar. Portanto, uma grande parte das coisas que nós temos foram idealizadas por nós. Estamos a falar de máquinas, de ferramentas. Vais ao mercado e não há oferta. Agora já se começa a haver alguma especialização. Que tipo de máquinas? Só para perceber que tipo de máquinas. Por exemplo, tens uma máquina que te ajuda a separar os insetos dos subprodutos todos. Portanto, na altura até mandámos vir da Ásia, mas estava incompleta, pá, depois não se adaptava às nossas necessidades. Depois queres aumentar a produção e a máquina que tens a seguir não faz sentido, ou porque é grande mais ou porque é pequena. Há pouca oferta de tecnologia neste momento que nos ajuda a acompanhar o crescimento da empresa. Portanto, só tenho uma produção micro, pá, isso não é um problema, mas começa a ter uma já de 1 tonelada a 2 e tenho dificuldade em encontrar as ferramentas, e depois ou salto para 20 ou 30 toneladas, ou então não há aqui, é difícil acompanhar. Isso é engraçado, esse ponto, porque eu no outro dia estive numa feira da floresta, e fiquei abismado com a quantidade de equipamentos pequenos, médios, gigantes que há para lidar com a floresta, não é? Para cortar a floresta, para tratar das árvores, para tratar, no fundo, todas as fases de produção. Epá, eu imagino que há uns anos, uns 50 anos, quando falámos da floresta e ferramentas da floresta, provavelmente estávamos a falar de quê? Do machado. Uma motosserra. Não é? A motosserra não havia, portanto, um machado e um serrote, aqueles grandes, não é? Que eles pegavam de um lado e do outro, não é? Portanto, as indústrias desenvolvem-se e, portanto, provavelmente daqui a poucos anos já traz imensas ferramentas, imensas máquinas para ajudar as pessoas que querem produzir insetos. Ok, portanto a tecnologia... O que vai permitir um salto também muito grande, não é? Vai. E vai a tecnologia é claramente um desafio que tu tens, porque vocês têm que criar todas essas lógicas de produção, e até porque estão a inventar novas formas de produzir, não é? Como é que nós vamos aceder a isto? Como é que poupamos 5 minutos no processo tal, não é? Como é que fazemos mais eficiente? E estavas a dizer que tinhas duas, portanto, qual é a segunda? A segunda é a velocidade que estes mercados alimentares demoram a mudar tendências. Às vezes obrigados, mudam mais rápido, mas é o contacto com o cliente, a identificação do potencial cliente. Depois envelhe uma amostra. Imagina, descobres o buyer, que é quem é a pessoa responsável, ele valida ou não valida, depois tens que mandar uma segunda amostra para o departamento de ID, que vai estudar, perceber como é que é aquilo, como é que casa com os produtos que eles têm. Pá, isto são processos super longos, não é como... Eles ouvem um produto que tu já conheces, eu vou-te vender, é bom, o preço é porreiro, siga. Pronto, essa é a dificuldade, é o compasso comercial, é este funil que é super lento. Ainda para mais quando é um mercado que não conhece, portanto, no caso do português. Portanto, é um mercado que está agora a perceber o que é isto, e isto leva tempo.
Portanto, este é um fator, o tempo é um fator. Ou seja, no fundo tu passas muito tempo a aprimorar os processos tecnológicos. Sim. E depois a falar com grandes produtores, né? Produtores que estão habituados a produzir uma carrada de produtos, a dizer, epá, está aqui um bocadinho de farinha com proteína de insetos, experimentem, façam um novo produto, façam um gelado, façam uma massa, né? Para perceberem também as economics, né? Sim. Portanto, quanto é que me custa comprar isto, quanto é que me custa produzir. E no fundo é quase uma educação, não é? É, E estás a educar o setor. E eles perceberem as vantagens que têm. Isso leva tempo. Eu acho que há aqui um outro ponto interessante que é, por aquilo que eu já conheço desta indústria, tem a ver com a qualidade. Porque tu há bocado disseste assim, o inseto come tudo, o que tu lhe dás. Portanto, isso levanta logo uma questão que é, obviamente há questões éticas, como em qualquer indústria, não é? Portanto, e há a questão da qualidade, porque a tua farinha, por aquilo que eu sei, é completamente diferente de outras farinhas de outros produtores de insetos. Não é? Porque tu aprimoraste a produção, tens um conjunto dos teus próprios segredos de fazer as coisas, etc, etc. E de processos, e por aí fora, aquilo que dás, a alimentação que dás aos bichos, e como é que eles são tratados, etc, etc. Tratados no sentido de processados, não é festinhas e... Também dá festinhas. Também damos. O Vasco, quando entra nos contentores, vem sempre a subir uma musiquinha. E isso quase que faço, já no outro dia comentei isso, faço um bocado a associação à indústria de produção de vinhos, não é? O vinho, sim. Ou seja, porque efetivamente o vinho também é assim, tu tens montes de produtores de vinho, mas tens garrafas que custam 1,5€ e tens outros que custam 150€, não é? Portanto, e o mercado paga por isso, porque paga a qualidade e reconhece a qualidade. Aqui é difícil, dado como é uma indústria tão jovem, tão nova, como as pessoas não têm conhecimento de como distinguir a qualidade de uma coisa da outra. Não tem comparação, né? Não tem níveis de comparação. Exatamente. Jogar pela qualidade é sempre um problema, não é? Porque tu estás a apostar na qualidade, mas depois as pessoas só conseguem ver quando tem termo de comparação. Pegam na tua farinha, prova, pegam na farinha de um produtor massificado, diremos assim, não é? Também provam e eu estou a dizer isto porque já provei, não é? Já vi como é que é. Sim. Portanto, ou seja, há aqui também um fator de educação e de informação que leva o seu tempo. Leva. Porque quando tu chegas ao mercado e dizes, olha, a minha farinha custa X, e ele diz, mas tem ali um gajo que produz na Holanda por X menos Y, não é? Portanto, tu dizes, ok, mas eu tenho uma farinha de qualidade, vê lá a outra, não é? Portanto, acho que este fator é um fator também desafiante. Nós temos sentido muito isso, que é, enviamos para, aqui não em Portugal, porque cá está, tens essa vantagem. Tem uma desvantagem o tempo que demoras a educar, mas o consumidor português não faz a mínima do que é uma boa farinha ou uma má. Mas sobre o europeu já tem contacto com os belgas, com os holandeses, já trabalham isto há muito tempo. E o industrial, se não vê vantagem em passar, ou seja, se não é penalizado no mercado por ter uma incorporação de uma coisa pior, ele vai para onde tem a maior margem. Bom, e é isso que temos descoberto, realmente. E de facto, também sentimos uma coisa, que é, há muita farinha a circular que vem de países terceiros. Portanto, a União Europeia, erradamente, ou bem, não sei, eu do meu ponto de vista acho que nesta fase mal, permitiu a importação, por exemplo, da Tailândia, da China, acho que não. Mas, portanto, assim, de países onde a lógica de produção, aquilo que eu lhes posso dar, a questão de salubridade, não é igual. Portanto, isso depois temos farinhas, temos visto, temos ouvido aí no mercado farinhas de muito baixa qualidade, inclusive até há uma desconfiança. E nesta fase é mau para o mercado. Portanto, eu acho que eu tenho alertado para isso. Só se devia focarmos para já aqui na Europa, porque é um produto tão novo, se começamos a abrir o jogo todo é difícil depois perceber e o consumidor pode retrair, que é mau. É mau para todos depois. Mas comunicar essa qualidade é difícil, porque se eu sempre beber vinho mau, eu não sei o que é vinho bom. Eu já tive essa conversa várias vezes. Mas eu também estou a tentar fazer isso, educar e explicar, não, tens que comunicar isso ao teu cliente. E até pode ser bom para ti, tens duas gamas de produtos. Crias duas gamas diferentes, vendes mais. Vendes àquele que paga mais e está disposto, e vendes àquele que paga menos. Tal como os produtores de vinho também fazem, né? Tem garrafas mais high-end e as garrafas mais de mass market. É diversificar risco.
Mas é um caminho que se faz também, mais um. Muito bem, Vasco. Olha, mais uma vez obrigado por teres vindo. Conversa super interessante. Terminamos aqui o nosso Extended e voltamos para a semana. Mandem-nos aí um comentáriozinho, mandem uma mensagem ao Vasco se quiserem provar alguns produtos. Vão ao Continente, Pingo Doce, acho que já montes deles têm produtos de inseto, não é? Procurem nas embalagens. O que é que aquilo tem? Tem mesmo um símbolozinho, não é? Insect Base, uma coisa que assim. Tem ternébrio, contém inseto, assim uma coisa que contém é insetos, o label. Né? Deve estar na parte bio, não? Deve estar nas partes bio, sim. Então vão ali ao bio e comprem qualquer coisinha para experimentar e para verem que afinal nem se nota, não é? Não, é um ingrediente. Voltamos para a semana. Obrigado, Vasco. Obrigado. Dan. Obrigado. Obrigado aos dois. Boa.